Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que uniu no amor de Cristo. Meus irmãos, estamos na tarde deste dia a celebrar a missa deste domingo, que tem vários nomes. É o domingo Inaubis, isto é, o domingo em que aqueles que haviam sido batizados na vigília pascal deixavam de usar a veste branca. É chamado o domingo da oitava da Páscoa, termina hoje o dia de Páscoa. É chamado desde há uns anos, desde que o Papa São João Paulo II estendeu esta festa à Igreja Universal no ano 2000, é o domingo da Divina Misericórdia. E o domingo de Pascuela também se chama assim em muitos lugares. É um domingo em que a palavra de Deus nos fala de duas coisas. Fala da misericórdia de Deus, o perdão dos pecados. Por isso, o Papa São João Paulo II escolheu este domingo para a festa da Divina Misericórdia e fala-nos da fé, interpela-nos no que diz respeito à fé. Preparemos-nos para celebrar estes santos mistérios, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito com que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniam-se todos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-os. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e em catres, para que, à passagem de Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Diga a casa de Israel, a sua bondade permanece para sempre. Diga a casa de Arão, a sua bondade permanece para sempre. Diga aos que temem o Senhor, a sua bondade permanece para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que rejeitaram os construtores veio a tornar-se pedra angular. Isto foi realizado pelo Senhor. Aos nossos olhos é um milagre. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Dai-nos, Senhor, a salvação, dai-nos a prosperidade. Bendito que chega em nome do Senhor. Do santuário de Deus nós o abençoamos. O Senhor é o nosso Deus. Ele fez brilhar sobre nós a sua luz. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre.
Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro, nas tribulações, na realeza e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante à da trombeta, que dizia: escreve num livro o que vês e envia-o às 7 igrejas. Voltei-me para ver de quem era a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma longa túnica e cingido no peito com um cinto de ouro. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pousou a mão direita sobre mim e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as presentes como as que hão de acontecer depois destas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia. Disse o Senhor a Tomé: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas.
apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, se houvesse alguma dúvida sobre a predileção que Nossa Senhora e Nosso Senhor têm pela Irmandade de São Miguel de Almas, hoje ficava desvanecida. Permitir que a missa capitular da Irmandade coincida com a festa da Misericórdia é de facto uma coincidência só devido à misericórdia de Deus. Hoje, antes de mais, somos todos convidados a crescermos no amor à palavra de Deus. São João diz que escreveu o Evangelho para que nós acedamos à fé e para que, acreditando, tenhamos a vida em nome de Jesus. Ora, não é apenas o Evangelho de São João que foi escrito para nós despertarmos para a fé, e crescermos na fé e vivermos na fé. Todas as Escrituras têm esse objetivo. Não há vida cristã sem a escuta da palavra de Deus. A misericórdia de Deus ficaria para nós uma coisa misteriosa e nunca aprofundada se nós não fôssemos ouvintes atentos da misericórdia de Deus. Este Evangelho de São João é o chamado Pentecostes joânico. No livro dos Atos dos Apóstolos, depois da ascensão, aqueles dois homens mandam os discípulos para Jerusalém para esperarem o cumprimento da promessa e, de facto, depois de uma novena em oração no cenáculo com Nossa Senhora, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles passaram a estar aptos para a missão. No Evangelho de São João, o Pentecostes acontece na tarde daquele dia, o dia da ressurreição. Do modo como hoje ouvimos, os apóstolos estavam no mesmo sítio, onde estarão no Pentecostes descrito por São Lucas, no cenáculo, e certamente que Nossa Senhora também estaria com eles. Nossa Senhora, acho eu, não largava os apóstolos nestes primeiros tempos. Não que ela precisasse da companhia dos apóstolos, mas sabia que estavam tão fragilizados que precisavam da companhia dela e do seu exemplo de coragem e de firmeza. Ela já sabia que Jesus Cristo tinha ressuscitado antes dele ressuscitar e por isso não vai ao túmulo com as santas mulheres.
Os apóstolos estão numa profunda crise. Verdadeiramente eles nunca tiveram fé no tempo em que andavam com Jesus. Nunca acreditaram que Jesus era Deus verdadeiro. Acreditavam na sua humanidade, viviam seduzidos pelos seus ensinamentos e pelos seus milagres. E na primeira grande provação, quando Jesus Cristo padeceu a paixão, eles desertaram todos, exceto João, que ficou perto de Maria e das Santas Mulheres. Os outros todos desertaram. O medo é um sintoma da falta de fé, da confiança que gera em nós a fé. E por isso eles estavam cheios de medo no cenáculo, apesar da presença de Maria, mais que certa. E eis senão quando Jesus glorioso ocupa o seu lugar, no centro dos apóstolos. E o que é que faz? Sopra sobre eles. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Recria-os pelo sopro do Espírito para que eles sejam instrumentos, para que eles sejam missionários da divina misericórdia. E eles ficaram recriados. Reparei na semelhança entre este relato e o do Gênesis. Deus soprou sobre o boneco de barro, sobre aquele homem feito do barro da terra, um hálito de vida. E o homem tornou-se criatura de Deus, à sua imagem e semelhança, tornou-se a obra-prima da criação. Agora sopra sobre eles para os recriar e para que eles pudessem continuar a sua própria missão na igreja. Se de facto a criação é um sinal espantoso do amor de Deus, que quer partilhar o amor, da misericórdia de Deus, que quer fazer de nós instrumentos da sua misericórdia, a redenção ainda é um sinal maior da misericórdia e do amor de Deus por nós. Ele recriou, ele fez renascer, ele reergueu aqueles homens aterrados, cheios de medo, cheios de que tinham fugido. E o mesmo faz connosco. Desgraçados pelo que herdamos dos nossos primeiros pais, pelo batismo, ele recria-nos para a missão. Ouvistes a coleta da missa? Pedíamos a Nosso Senhor que reforce em nós a ação da sua graça para podermos saborear melhor o nosso batismo, para podermos estar mais abertos à ação do Espírito Santo e para podermos perceber melhor o grande amor, a grande misericórdia de Deus que expressa no sangue derramado por Cristo para a nossa salvação. Não estava com os 10,
não estava no cenáculo, a quando deste Pentecostes, Tomé. E quando os outros apóstolos partilharam com ele a sua experiência, ele armou em incrédulo. Não creio. Só se vir, só se tocar as suas chagas. E Nosso Senhor não teve com meias medidas. No fundo, Tomé, como todos os outros apóstolos, tinha feito uma história com Cristo. Aqueles 3 anos foram passados tão próximo de Jesus. Se Jesus não esquece ninguém e se o seu sangue foi derramado para a salvação de todos os homens, quanto mais não terá sido por aqueles e por aquelas que têm uma história de vida com Nosso Senhor. É certo que muitas pessoas, muitos homens e muitas mulheres que foram praticantes, que às vezes, por causa dos desvarios da vida, afastam-se. Mas nunca será esquecido por Deus a história que fez com aqueles homens e com aquelas mulheres. Por qualquer circunstância se afastaram, mas estiveram no coração de Cristo. E por isso nós nunca devemos fazer juízos apressados sobre este e sobre aqueles que estavam na igreja e agora se afastaram da igreja. Fizeram uma história com Cristo. Mais tarde ou mais cedo serão apanhados na curva, nem que seja na hora da morte. Jesus não podia ter esquecido Tomé. E 8 dias depois, no 8º dia, repete-se a história. Mas desta vez, já com Tomé. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas chagas. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé não precisou de tocar em nada. De joelhos, fez a primeira profissão de fé por parte dos apóstolos. Meu Senhor e meu Deus. Senhor e Deus. Meu Senhor e meu Deus. É claro que já se havia antecipado aos apóstolos. Dimas, o bom ladrão, já havia feito idêntica profissão de fé na divindade de Nosso Senhor. Mas o primeiro apóstolo a fazê-la é São Tomé. Jesus diz-lhe, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto, dirigindo-se a cada um de nós. Nosso Senhor, como sabeis, escolheu para o grupo dos 12 alguns irmãos, como André e Pedro, como Tiago e João. Tomé era o dídimo, era o gêmeo. O gêmeo dele estava no grupo dos 12. Não, o gêmeo de Tomé está aqui. Somos nós que tantas vezes passamos pela noite escura da incredulidade. Como os apóstolos também, sobre nós, Nosso Senhor sopra o Espírito Santo para a missão. E é disso que nos fala a primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Às vezes nós pensamos que o livro dos Atos dos Apóstolos são historiazinhas, são pequenas flores narradas por São Lucas com toda a sua sensibilidade para nos falar de coisas engraçadas ou menos engraçadas que sucederam aos apóstolos a seguir à ascensão. Mas não,
livro dos Atos dos Apóstolos é uma catequese sobre o modo como a Igreja se deve construir e atuar. Logo no início dos Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, três sumários preciosos, um chamando a atenção para a importância da comunhão, da fidelidade ao ensino dos apóstolos, à oração fraterna, um primeiro sumário. Depois um segundo sumário que fala da partilha de bens e da solidariedade entre os cristãos. E um terceiro sumário, que é aquele que nós hoje ouvimos, que nos fala do poder que recebemos de Cristo para vencer o mal. No pórtico de Salomão, era aí que Pedro e os apóstolos ensinavam. E todos ouviam com especial atenção. E as pessoas, mesmo aquelas que ainda não pertenciam ao grupo de Jesus, à comunidade de Jesus, tinham pelos apóstolos, uma grande admiração. E diz a leitura que estendiam os catres com os doentes na rua para que ao menos a sombra de Pedro os cobrisse. E assim eles, cobertos por a sombra de Pedro, pudessem recuperar a saúde. É a eficácia dos sacramentos. É a eficácia dos sacramentos. São Lucas diz mais do que aquilo que os evangelhos dizem de Jesus. Nunca se diz que a sombra de Jesus fosse assim eficaz para fazer as curas. Mas diz-se de Pedro, revestido de Cristo, com o Espírito Santo que lhe havia sido dado por esse dador, que é Cristo, dador com o Pai, ele era capaz de fazer voltar os mortos à vida. E assim deve ser a Igreja. E a segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse, este João, num tempo em que já havia perseguições por todo lado, as perseguições de Domiciano, no final do primeiro século, pelos anos 95, por causa das perseguições, é exilado para a ilha de Patmos, uma pequena ilha no mar Egeu, de onde dirige cartas às 7 comunidades cristãs da Ásia, da província romana da Ásia, que hoje na Turquia. Ele hoje tem esta visão deste homem que é Cristo ressuscitado, que fala por entre este candelabro de 7 braços, que são as 7 comunidades cristãs da Igreja Apostólica, e os incentiva a renascerem com Cristo, a passarem da morte à vida, e para que assim participem da vida de Cristo. Portanto, irmãos, a misericórdia de Deus é enorme. Tudo isto que ouvimos se realiza na nossa vida e se realiza pela vida da Igreja. Agradeçamos a Nosso Senhor esta paciência e esta misericórdia que tem connosco, que cada vez mais a nossa fé passe das verdades que professamos para esta confiança inabalável na misericórdia de Deus e na presença de Deus na nossa vida e na vida da Igreja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, nestes dias santíssimos da Páscoa, elevemos a nossa oração ao Pai Celeste, pela Igreja e pelo mundo, dizendo com toda a confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos da Igreja sirvam os crentes e os que procuram a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os responsáveis no governo das nações trabalhem sem perderem a coragem pelos mais pobres e por maior justiça. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os idosos e os doentes sem esperança encontrem a seu lado quem os ame e lhes dê a conhecer o Evangelho. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que Jesus, que esteve morto, mas está vivo, e tem as chaves da morte e do abismo, ilumine os corações dos que não creem. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que a nossa comunidade aqui reunida acolha a salvação que Deus lhe dá e se deixe renovar por Jesus Cristo. Oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Irmandade de São Miguel e Almas, todos os irmãos, e especialmente pelos irmãos doentes. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todas as santas almas do purgatório, que o Senhor lhes conceda o eterno descanso. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os sacerdotes, pela sua santificação, que Deus os proteja e livre de todo mal. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Espírito Santo, que ressuscitou os discípulos, sopre sobre o colégio dos cardeais, para que eles, na fidelidade ao Espírito, elejam o sucessor de Pedro, segundo a vontade de Deus. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fazei que o Espírito de Cristo ressuscitado nos revele a plenitude da sua Páscoa e inspire os nossos gestos e palavras para sermos suas testemunhas. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
Fructus ventris tui, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por teus mãos este sacrifício, para a honra e glória do teu nome, por nosso bem toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão
e dando graças deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade com o nosso Patriarca Rui e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria José de Sequeiros Barreto de Araújo Lopes, António Carlos de Araújo Lopes, seus pais, sogros e familiares já falecidos. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que partiram já deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, que nos associamos a uma súplica a Santa Filomena e vos suplicamos a conversão de Diogo e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João Paulo II, Santa Faustina Kowalska e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que está... Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittivos debitoribus nostris.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos, irmãos, na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Disse Jesus a Tomé: com a tua mão reconheço o lugar dos cravos. Não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia, aleluia. Disse Jesus a Tomé: com a tua mão reconheço o lugar dos cravos. Não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia, aleluia. Que grande alegria nos vieram dar. Cristo o Senhor veio nos salvar. Disse Jesus a Tomé: com a tua mão reconheço o lugar dos cravos. Não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia,
mas agora vive para nos dar a luz. Disse Jesus a Tomé: com a tua mão reconheço o lugar dos escravos. Não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia, aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Disse Jesus a Tomé: com a tua mão reconheço o lugar dos escravos. Não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia, aleluia. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Disse Jesus a Tomé: com a tua mão reconheço o lugar dos escravos. Não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia, aleluia. Ingemis cotam quam reus, culpa rubet totus meus, supplicanti, supplicanti, Preces me, non sunt die, sed tu bonus fac benigne, ne perenni
sarà in terra veslor come presta et apedis me sequestra status in aparte extra tabedis sequestra stato ens in aparte extra. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembro os irmãos que no próximo sábado é o primeiro sábado do mês de maio e teremos as devoções habituais do primeiro sábado a partir das 2h30 aqui na igreja com os arautos do Evangelho. Também já se está a organizar a procissão das velas que terá lugar no sábado dia 10 a partir das 9 da noite com saída da Igreja do Sacramento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, irmãos, e que o Senhor vos acompanhe. Graças. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Cantarai eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarai eternamente, vós dissestes a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Cantarai eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarai